Começa agora Papo em Comum com Lívia Prado. Iniciando mais uma semana na sua companhia, começa agora o nosso Papo em Comum. Eu sou Lívia Prado, bom dia. Sempre com entrevistados da melhor qualidade, muita música do Amazonas, em especial da geração Z. A gente fala de música e começa a pensar qual é o som do Amazonas. Será o beiradão, a toada, o hip hop, o rock, a balada, o brega, o rap, o pop? Ou é uma mistura de tudo isso? Quer saber quem são os novos nomes da nossa MPB amazonense? Cola no seu rádio e sintoniza a 106,9 Rádio Aleã/Senado. A rádio, aquela que a gente se orgulha de dizer que sim, dá espaço para a música da gente. E vamos lá, começando a ouvir esse som aqui. Aquela Menina, circuito reggae Johnny Jack mesclado. Tiraram as pressas dos braços de quem não devia sair e voou sob uma imensa pressão. Mas antes de partir me disse que eu estava em seu coração e falou que não ia me esquecer. Eu disse o mesmo a ela, que sem ela não ia viver. Aquela menina me deixou saudade. Aquela menina me deixou saudade. Tiraram a rosa mais bela desse meu jardim, desfalcaram esse meu coração, julgaram de forma incorreta a nossa paixão. E o coração captou logo a dor. Em seu quarto ela chorou. Aquela menina me deixou saudade. Aquela menina me deixou saudade.
nosso Papo em Comum traz uma fera do setor público, uma unanimidade na Lean, sempre repassando conhecimento de forma gentil e elucidativa. Ela é formada em pedagogia e direito e é especialista em direito público, uma servidora efetiva dessa casa há 45 anos. A gente está falando da doutora Marlias Silva. Muito bom recebê-la nos estúdios da Rádio Lean Senado. Doutora, vamos tentar resumir que esse assunto é gigante, né? Vamos falar de comissões, técnicas e tudo que vem adiante. Um prazer tê-la aqui. Bom dia. Prazer, Lívia. Vamos falar de processo legislativo, que envolve a composição das comissões, que é o órgão onde eu trabalho. Na gerência das comissões técnicas, que tem um papel fundamental de compartilhar conhecimentos com os assessores que irão trabalhar naquelas comissões temáticas. Claro, assim, e mesmo porque, né, existem tantas comissões e a gente quer saber por quê que existem as comissões, né? Para que se destina? Qual é a importância dela na elaboração das futuras leis? As comissões, a criação das comissões técnicas permanentes no Parlamento brasileiro foi criada na Constituição de 1988. Elas foram criadas com a finalidade de fazer a parte técnica. Entendi. Né, do processo legislativo. É um órgão, as comissões são órgãos temáticos, né, onde vão avaliar, analisar a constitucionalidade e o conteúdo das futuras leis que serão do nosso Estado. Tá, e vamos falar um pouquinho assim, ao longo desses anos, você já deve ter acompanhado os mais difíceis, os mais intricados processos, né, nessa casa, assim. Tu pode citar um que te marcou, assim, e por quê? Por exemplo, que foi uma luta, que vocês tiveram que colocar a cabeça pensante mesmo e achar soluções técnicas? Dentro das comissões técnicas, nós das gerências obedecemos regras. Qual é a atribuição das comissões técnicas? Auxiliar os assessores que contribuir nas suas atividades. Mas já teve assim, algum perrengue, alguma coisa muito difícil assim para analisar juridicamente, tecnicamente, assim, mas que é tipo assim, um apelo social muito grande, um apelo assim da população? Algo que tenha te marcado nesses últimos anos aqui? Uma assim, PEC? Uma PEC? Uma PEC? Por exemplo, houve uma emenda à Constituição do Estado do Amazonas, que tramitou nas comissões, que gerou o interesse, principalmente do servidor público, né, que afeta a nossa vida no dia a dia, mas nada de polêmica, né? Porque como uma PEC... Mas ela assim, segue desafio técnico. Desafio técnico. Eu acho que o maior desafio técnico, que quando acontece, é na hora de fazer a composição de uma comissão temporária. Por exemplo, o impeachment, né? Uhum. Eu acho que pela urgência, Pela né? urgência, uma comissão especial, uma CPI, na hora de compor, porque você tem que prestigiar as comissões, a composição das comissões tem que representar os blocos partidários, de que forma eles se apresentam no plenário. Então ela é a representação do plenário. Então, plenário dividido... pelo que a senhora está me dizendo partidos. Agora... Então, na hora da composição, né, mas tem regras também. Imagina. Tem que prestigiar os partidos. Os partidos de maior bloco, né, o bloco com maior número de membros, terão maior número de vagas nas comissões. Sim, mas te interrompendo um pouquinho. Pelo que você está me falando, da pergunta anterior que eu te fiz, então, tudo tem um grau de dificuldade, né? Nada perpassa, assim, para um extraordinário. Tudo é uma... porque não, tudo a regra técnica, né? Técnica. Como a gente tem que obedecer a Constituição Federal, estadual, o regimento interno... Tem que seguir aquela então, cartilha, a gente já né? tem uma cartilha, né? A gente já tem uma obediência, já está prescrito, né, nessas normas... O que a gente deve fazer? Legal. Marlias, vamos ouvir um pouquinho de música para relaxar? Vamos ouvir um pouco de barulho da floresta. Vamos lá, Charles. Vamos ouvir Rio Abaixo do Rio, com Luli Braga, Aiê e Ana Moral.
retornem-se as carnes, decifrem-se os sonhos, revelem-se as verdades, reúnam-se os ossos, retornem-se as carnes, decifrem-se os sonhos, revelem-se as verdades daquela que sabe, daquela que sabe, da que sabe. Você está ouvindo Papo em Comum. De volta aqui, falando com a doutora Marlias. Você me falou nos bastidores que as comissões são o coração da Assembleia Legislativa. Então, o estômago é a votação plenária. Assim, vou fazendo uma outra analogia. Vocês que são técnicos, assim, para mim são como médicos, né? Que aperfeiçoam os remédios, que procuram a cura, né? De determinadas enfermidades, entre aspas, né, que a gente encontra na aplicabilidade, né, do que a gente pode, aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente deve, aquilo que a gente não deve, né? Acredito que o plenário é soberano, então seria a cabeça, porque a comissão, quando ela analisa e emite um parecer sobre aquela futura lei, ela faz uma sugestão ao plenário. O plenário é soberano, mesmo que um projeto, uma futura lei receba parecer contrário, se o plenário, que é soberano, decidir rejeitar o parecer das comissões, prevalece a opinião do soberano, que é o plenário reunido. Entendi. Tá vendo, gente? Porque eu estou conversando aqui com a doutora Marlias Silva, que é o Gandalf da nossa casa, sabe aquele mago? Ela é a maga dos artigos de leis e tem esse conhecimento todo que ela transforma a escrita naquele cajado, assim, que vai libertar, sabe? É aquele projeto, aquele seu projeto de lei que está empacado aí na sua comissão, procura a doutora Marlias, gente, né? Porque, cá entre nós, a gente tem essa pessoa aqui maravilhosa dentro da casa, tem que aproveitar, sim. E de volta, querida Marlias, que é tão gente boa, ela preparou uma cartilha, gente. Ela tem um manual chamado Manual das Comissões Técnicas. E que se você está aprendendo a lidar com esse trâmite, que é super importante na nossa LEAN, eu recomendo adquirir. Basta baixar no PDF. Como é que faz, Marlias? Nós elaboramos justamente o procedimento. O regimento determina que se discuta uma futura lei, principalmente uma lei polêmica, que faça audiência pública. Então, a audiência pública, como é que o servidor vai organizar uma audiência pública para que ela aconteça? Então, nós decidimos colocar modelos desde o início, né? Então, tipo assim, é o passo a passo, gente. É a receita do bolo. É a receita do bolo para que um servidor, mesmo que seja de primeiro mandato, possa exercer a sua atividade na assessoria das comissões técnicas. Porque a gente sabe que aqui, assim, o volume de pessoas que trabalham nessas comissões, ele é muito mais externo do que interno. A gente tem, os deputados cada legislatura o deputado traz a sua equipe e eles vão se inserindo dentro. Às vezes são novos, né, no métier. Então é importante se aprimorar e buscar esse tipo de formação, até porque aqui não foge muito disso, é o tempo todo isso. E é uma luta. As pessoas pensam que é fácil, mas não é não. Eu vou falar, já trabalhei em comissão e não é fácil, gente. Não é. Você me falou também, doutora, que o conceito do processo legislativo passa por 2 sentidos, né, até se alinharem. Quais são? Sim, o processo legislativo a gente entende no duplo sentido. O primeiro sentido é o jurídico, aquele onde você vai obedecer as regras para fazer o processo legislativo. O que é o processo legislativo? É uma marcha, é um rito que nós devemos seguir na elaboração dessa futura lei. É o passo a passo, desde a iniciativa, a apresentação na mesa, no plenário, a tramitação no seio das comissões. Cada projeto de lei deverá ir, no máximo, em 4 comissões, dependendo do seu tema.
todo projeto de lei deve passar pela análise de admissibilidade para ver se ela é constitucional. Não devemos fazer leis inconstitucionais, tá? Sob pena de sofrer uma futura DIN. Então, existe a primeira comissão a analisar todos os projetos é a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ela é a primeira comissão que vai analisar Passa o projeto. por quantas etapas, assim, resumindo, assim? No máximo por 4 comissões. Se todo o projeto passa pela análise de constitucionalidade. Ela vai. Só podemos fazer projeto de lei constitucional. Aí é considerado constitucional, ela vai andar. Vai se andar. É constitucional, a ela não vai próxima, mais. se ela tiver compatibilidade com o orçamento do Estado ou financeiro, ela passa pela Comissão de Assuntos Econômicos. Aí depois ela vai para... Depois, se ela tratar de meio ambiente e educação, ela deverá ir para o meio ambiente e a Comissão de Educação, que são comissões que vão verificar o conteúdo, o tema. Entendi. Né? E todo projeto, a regra é que cada lei trate de um único assunto. Né? Então, no início, a admissibilidade é feita pela mesa. Então, vamos verificar se já existe projeto tratando o mesmo assunto. Por exemplo, e se existe lei. Por exemplo, ano passado, né, a gente teve aquela situação nas escolas, né, dos meninos irem portando arma e tudo. Aí teve uma discussão em torno de se fazer obrigatoriedade de revistar os jovens na entrada, na saída das escolas, e aquilo ficou assim, foi uma conversa muito forte naquela época, assim, as pessoas estavam muito atingidas assim emocionalmente, mas o projeto parece que não andou. E a gente tem uma ideia... É por isso que o regimento, a Constituição Federal, determina que as comissões realizem audiência pública. A audiência é justamente para debater, ouvir as posições favoráveis e contrárias àquele tema que será a futura lei. Eu acredito que então, pessoas envolvidas nessa situação. Eu acredito que aquilo aconteceu muito no final do ano, assim, acho que foi mês de novembro para dezembro, e aquilo acho que complicou essas audiências, né? A gente tem que observar que na área de educação, dependendo do tema, né, a iniciativa deve ser do governador, isso é determinado na Constituição. Não podemos impor atribuição à administração direta do Executivo, no caso a SEDUC, né, a Secretaria de Estado, né, de Cultura. Então, o deputado muitas vezes tem a intenção de educação, né? Tem a intenção de fazer aquele projeto, mas a iniciativa não é dele. Ele teria que fazer uma indicação através de um requerimento para o governador ter a iniciativa do projeto. Porque se a CCJ considerar a iniciativa privativa do Executivo, esse projeto será barrado. Ela usa o poder chamado poder terminativo, que é o poder que ela tem de parar de tramitar um projeto de lei, usando a análise de constitucionalidade, né? Poxa, gente, olha, eu ficaria aqui uma hora conversando. É muito assunto e é muita coisa importante, né? Mas então a gente fica muito grato, assim, por poder receber essa pessoa, assim, que é tão necessária nessa instituição. É uma pessoa que se dedicou a esses assuntos que são desgastantes, né? E é que através do seu conhecimento, que é muito abrangente, ajuda aos técnicos das comissões a conseguirem ajustar dentro da proposta legal e do apelo social, né? Conseguir se juntar, né? Se unir. O técnico e digamos, o apelo social, né? Às vezes, assim, a sociedade, ela quer, e você também tem que bater em regras. E, enfim, para que isso se torne uma realidade. Eu quero agradecer muito a doutora Marlias Silva. Fica à vontade, querida, para se despedir aqui da nossa audiência de hoje. Foi muito bom tê-la aqui com a gente. Você me perguntou e eu não respondi sobre o processo legislativo no sentido jurídico, que é aquele que a gente tem que obedecer às regras na Constituição Federal, Estadual e Regimento Interno, e o sociológico, porque diz que só devemos fazer projetos de lei ou futura lei que esteja de acordo com a sociedade, que esteja dentro do anseio da população. Sim, tem que ter esse apelo, né? Porque senão a gente cumpre as regras jurídicas, mas não atende à sociedade. Então, é uma lei legal, porque obedeceu todos os trâmites determinados na Constituição Federal, Estadual e no Regimento Interno, mas não atendeu o anseio da população, que é o princípio da necessidade, né? E da nossa democracia. A gente vive o Brasil, que é um país democrático. Então,
Muito obrigada, Marlias. A gente fica por aqui. Qualquer coisa, alguém queira tirar uma dúvida, qual é o seu setor? Tem aqui É gerência de assistência às comissões técnicas no 4º andar. E qual é o telefone? Tu sabe de cabeça, assim? CI 383-4466. Gente, fiquem à vontade para entrar em contato se houver necessidade. Foi um prazer. Vamos de música, gente? Vamos lá, Charles. Vamos ficar agora com Largo São Sebastião, com Luneta Mágica. Ora, pois, estamos recebendo agora uma visita especial de um artista que é amazonense, mas também é de Coimbra. Ele é formado em estudos artísticos, fundador do grupo musical e associação cultural Velha Capital, realizador responsável por festivais, tanto em Coimbra quanto em outros lugares, bem como tantos outros eventos por lá. Ele é produtor e curador também do The Art Organizing Hope.
E, além de tudo isso, o Gajo lançou seu álbum de rap em 2020. Estou falando de Juliano Tapajós, que veio ficar na cidade por um ano, talvez um pouco mais. E a gente que não é boba nem nada, né? A gente não perde a oportunidade para um bom papo. Então, cá o chamei. Bem-vindo a Manaus e ao programa Papo em Comum. Oi, obrigado pelo convite, Lívia. Um prazer. Que bom tê-lo aqui, viu, Juliano? Juliano, você ouve muita música brasileira? Porque, assim, você já me disse que gosta, né? Mas, assim, eu te pergunto, aonde é que se encontra na cultura musical Portugal e Brasil? Eu diria que se encontram em pontos muito diferentes. O Brasil tem uma cultura e um mercado musical gigantesco. E Portugal não produz tanta música, até uma questão de escala, né? Eu diria que existe uma geração um pouco mais velha do que a minha que ainda ouve muita música brasileira, clássicos. Mas Bossa assim, Nova, dos anos Caetano. 60, Sim. 70. E a nova geração portuguesa está muito ligada à nova geração brasileira, no sentido que eles ouvem funk, eles ouvem Anitta e coisas assim. Engraçado que, assim, aqui no Brasil a gente não tem muito isso de ouvir música de Portugal ou até músicas hispânicas, né? Não tem essa cultura. A gente tem uma música muito forte, mas a gente foi invadido pela música internacional americana ou que fala inglês, né? Vamos ser sinceros, né? A língua inglesa ela domina aqui mais que as outras, mas quando chegou a internet isso está mudando um pouquinho, né? Tu achas assim que a gente vai conseguir ter no futuro assim ídolos musicais assim de Portugal no Brasil assim reconhecidos não só do passado mas atuais? Eu espero que sim. Vamos falar de hip hop, que é a sua praia, né? Tem crescido assim imensamente o hip hop, né? Naquilo que a gente chama de cultura urbana de alguns países europeus, asiáticos, sul-americanos, como o próprio Brasil, né? Mas o hip hop, que eu sei que vem dos guetos da América do Norte, me fazem lembrar um pouco do fenômeno do punk rock, que lá no final dos anos 60 se espalhou entre os jovens desempregados e também trabalhadores mal remunerados que eclodiam pós-crise econômica europeia, né, especialmente na Inglaterra. Porque o punk nasceu nos Estados Unidos, mas ficou mundialmente famoso com os Sex Pistols de Londres, né? O hip hop também nasceu nos subúrbios afro-americanos, de latinos, lá nos Estados Unidos. Mas ele se difundiu, essa cultura difundiu para Portugal também, né, para a Europa como um todo, para a América Latina, para tudo quanto é lugar, né? O que se deve esse fenômeno, assim? O que é? É social mesmo? Sim, tem muita gente que argumenta que o hip hop é o empoderamento do marginalizado, só que o hip hop é mais do que isso. Eu entendo essa comparação com o punk rock, mas eu acho que o hip hop vai um pouco para além disso, porque o hip hop é um movimento cultural que envolve roupa, envolve dança, tem tudo, envolve um misto, né? Várias coisas assim. E na verdade é isso que fez ser um fenômeno mundial, porque envolve várias áreas artísticas. É uma atitude, né? Mas o punk também era uma atitude, também era moda. Também, é por isso que eu faço essa... porque muda o teu olhar, né? O punk, aquilo que era trash, que era a roupa rasgada, aquela coisa, aquele cabelo colorido, ele era usado, era uma crítica social, a gente não está nem aí para vocês, e acabou virando moda e cresceu, né? E como o hip hop também, né? As indústrias, especialmente assim de calçados, de tênis, de roupa, aqueles blusões oversize, né? Aquele tipo de cabelo, a cultura das ruas, né? Tudo tá junto, né? Mas aí, então, provavelmente esse é o ritmo mais conhecido no mundo, né? O hip hop. É o estilo musical que mais vende no planeta hoje em dia. Vamos situar quem não conhece hip hop, né? Aí a gente está falando do Jay-Z, que é o marido da Beyoncé, a gente está falando do Kendrick Lamar, do Drake, do mais novo Lil Wayne, que arrasou, né? Porque ele veio com essa estética também LGBT, quem é mais assim, ele vem como um hip hop cowboy,
negro e gay. Assim, foi algo assim, e super estiloso, né? E a gente tem aqui no Brasil também o criolo, o jonga, o Baco Exu do blues, né? E uma mulher assim que eu acho foda, que é... Não, vamos cortar isso. E uma mulher que eu acho bacana, que é a Negra Ali, né? E o melhor de todos para mim, já morreu infelizmente, que era o Sabotage. Você conheceu o Sabotage? Sim, já ouvi o Sabotage. Sim. Nossa, e quais os nomes em Portugal? Tu já lembrou assim de algum nome de hip hop em Portugal? Sim, de hip hop uma pessoa que eu admiro muito é o Sam the Kid. Ele é uma lenda em Portugal, porque ele foi um dos primeiros MCs em Portugal a trazer aquela essência americana. E muito rap de intervenção social e um rap consciente, verdadeira poesia. Entendi. Esse lance de falar rápido demais, o hip hop, quanto mais rápido você falar, mais bacana fica? Ou é o rap que fala rápido? Acho que é o rap que fala rápido. Não, né? na verdade o rap e o hip hop são... Bem pertinhos, né? São, assim, o rap, quando a gente diz rap, a gente está falando do estilo musical, normalmente. E o hip hop, quando a gente diz hip hop, a gente está falando do movimento cultural que é. Entendi. Gente, então vamos ouvir um hip hop amazônico? Vamos lá, Charlito. Vamos pagar de doido? Com Jander Manauara. Pagar de doido, vamos lá. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Nem pensa que tá de boa, que te tá colhendo tu passo. E se tu não der, eu dou-lhe uma bicuda no espinhaço. Olha o papo desse bicho, tá lá uma hora dessa. Vai levar, teu sacode miguelagem de conversa. Arroto de abacaba, olha a lombra, chapigato. Hoje eu tô fuleiro, eu fico só sacando o sato do rocha. Moleque doido, bota fé que até berrou. Tá aqui daquele jeitão e me saindo pro setor. Não vem pagar de doido e pá, então me conta outra vá. Não vem pagar de doido e pá, então me conta outra vá. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Nem pensa que tá de boa, que eu te taco-lhe o tubaço. E se tu não der, eu dou-lhe uma bicuda no espinhaço. Olha o papo desse bicho, tá lá uma hora dessa. Vai levar, teu sacode miguelagem de conversa. Arroto de abacaba, olha a lombra, chapigato. Hoje eu tô fuleiro, eu fico só sacando os patos do rocha. Moleque doido, bota fé que até berrou. Só que daquele jeitão e me saindo pro setor. Pagar de doido, 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 pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá, pagar de doido. Não vem pagar de doido e pá, pagar de doido. Então me conta outra vá. Juliano, tu falou lá atrás assim que o hip hop ele abrange toda essa camada de movimentos, né, artísticos assim, dança, moda, arte visual, que o rap costuma colar junto também. O que você, na tua visão assim, o que estimula mais no rap? São as letras? Porque imagina, tu tá no Brasil, aí tu ouve em inglês, tu não entende inglês, mas tu curte aquela sensação, aquela... O que move as pessoas mais?
Assim, é complicado responder essa pergunta porque é uma questão muito pessoal para cada um de nós, né? Eu sou de uma era em que o hip-hop tinha uma mensagem social muito forte. E hoje em dia não é tanto esse aspecto que os jovens se interessam no rap, normalmente. Eu diria que é diferente para cada um, porque o hip-hop, se a gente falar em geral, né? Ele inclui o grafite, ele inclui a dança, ele inclui várias outras coisas e tem pessoas que só estão interessadas nessa determinada vertente do movimento e não necessariamente na música. Eu diria que é um movimento que faz tanto sucesso porque é tão abrangente. Vamos falar da tua banda? Com certeza. Vamos lá conversar assim. Como é que foi a tua experiência? Você lançou um disco em 2020. O disco, olha, gente, tá velha, né? Um EP. Lá em 2020, em plena pandemia. Me conta aí um pouco dessa tua história. Ora bem, em 2015, eu fui um dos fundadores de um grupo musical que hoje em dia é muito mais do que um grupo musical, que é a Velha Capital. E esse meu álbum, que foi lançado em 2020, foi uma espécie de exemplo daquilo que a gente pode oferecer aos jovens lá. Porque nós temos muito essa ideia de dar a possibilidade deles de gravar um CD, de gravar uma música, de fazer um videoclipe, através de várias ferramentas que nós utilizamos como associação cultural lá. E quando eu lancei o meu álbum, claro que era uma coisa que eu queria muito fazer, mas foi uma espécie de template, de exemplo daquilo que a gente podia fazer para qualquer um que tivesse interessado em entrar dentro desse movimento. Mas assim, não tinha não estabelecer, por exemplo, um edital, nada? A procura era livre? Não, a procura era livre. Nós estávamos procurando pessoas interessadas porque nós queremos crescer. De qualquer idade, só até assim, o pessoal interessado em participar no hip-hop é normalmente pessoal de comunidades marginalizadas lá e provavelmente era o nosso público-alvo. Entendi. E também você teve muita experiência com festivais, né? Você trabalhou em alguns deles, promovendo ou produzindo? Nas duas coisas, sim. Né? E como é que é fazer isso lá em Portugal? Assim? Porque aqui no Brasil é tudo muito difícil, captar recurso é difícil, movimentar as coisas é difícil, ou talvez lá seja um pouco mais tranquilo? Sim, eu não estou numa posição de comparar um por um, digamos nós, porque eu não conheço muito bem como é que é aqui no Brasil. Mas eu posso dizer que lá em Portugal nós temos muito acesso a fundos através de institutos como o IPDJ e do próprio governo, os fundos europeus. Nós temos muito incentivo para a arte lá e graças a Deus. Eu sei assim, que tem muita gente que eu conheço, assim, especialmente aqui de Manaus, que estão morando em Portugal, assim, muitos brasileiros migraram para lá. E é claro que a gente sabe que apesar de sermos fraternos entre nós, Portugal e Brasil, mas que a Europa ela carrega muito preconceito ainda, né? Especialmente com latinos, brasileiros. E como é que você vê isso? Você foi para lá com 11 anos? Sim. Para Portugal. Tem esse sotaque gostoso, né? Só que ele está segurando, que quando ele chegou aqui, ele falava mais pesado. Aí agora ele já está brasileirando. Ou caboqueando, né, também. Porque é caboquinho daqui, mas mora lá já há tanto tempo, né? Dá para você perceber isso? Assim, eu reconheço que existe algum preconceito lá, mas eu sou a primeira pessoa a admitir que eu nunca sofri preconceito lá. Eu sempre fui muito bem aceito. Eu acho que entre os países da Europa, Portugal é provavelmente o melhor país para um brasileiro dar um salto. Eu já morei fora do Brasil, eu entendo como é que é. As pessoas que vão... E eu fui assim, para passar um tempo, não fui para morar. Mas quem está disposto a se mudar tem que enfrentar, assim, são padrões, são culturas diferentes. E acho que nenhum país é tão aberto quanto o Brasil, gente. O Brasil recebe todo mundo. E, claro, tem sua parcela também de racismo, de preconceito, como qualquer lugar. Mas aqui no Brasil é menos. Com certeza, é bem menor o impacto. Mas voltando, a gente quer ouvir tua música. Qual é a música que você trouxe aqui pra gente para tocar?
Não Entres em Pânico. Não Entres em Pânico. Mas o que significa Não Entres em Pânico? Da onde surgiu essa música? Essa música teve a ver com uma transformação dentro de mim, em que eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente e eu tinha que não entrar em pânico. Entendi. É quando cai a ficha, né? Como a gente fala aqui no Brasil. Então vamos ouvir Não Entres em Pânico com Juliano Tapajós. Quando imagino, eu conjuro um inatingível na ginga. Se for para cuspir, eu costuro algo audível no divã. Devagar eu divagar e ativar a memória relativa. Infância na terra nativa, Manaus 40 graus, um caos, cheia de mãos da fita. A fritar ao sol, com amor eu pintava um novo destino. Rimar em rumo a reinar a minha própria vida. Noutra habitat e levitei para evitar duvidar. Eu voei, vim para Coimbra para ficar. Eu vi o mar acabar em mim, não piscar ao fim de conquistar um futuro que estava no fundo do mapa que eu fiz. Na lista que eu riscava, constava a tentar ser feliz cá. Desde a altura do terra vista eu alistei-me ao gangue de quem resista. Selva capitalista, não odisseia da mixtape ao big stage. Eu passei na lição e avancei a ação quando eu disse atenção. Não entras em pânico. Não entras em pânico. Pânico. Não entras em pânico. Não entras em pânico. Não me habituo a habitar neste habitat moderno. Tenho o hábito de habitar tudo o que habita o meu cérebro. Tem hábito, tens hálito de quem vomita um verso com lábio que brilha em brado. Eu vou-te mostrar que estás cego. Brinca o tempo inteiro, traga tape de capito. Trap incita atrito contra o teu sistema que me irrita. Boy, eu tripo até com o meu tripé. Quando o mic já não lá tiver, eu trituro o teu ouvido a fundo. Só para te libertar da febre, só para te liberdade. Ferve o corpo quanto desligares da trela, para tu desvendares a cela. Hoje trouxe-te uma serra para sair do calabouço. Na tela eu faço um esboço da terra colou do que belo. O logo da velha no gorro do louco, a merda de um flow que liberta um alerta vermelho num voo. E eu levo uma povo num show que leva uma lava de novo em cada palavra que eu provo em prol de um futuro que eu mudo, mas não entras em pânico. Não entras em pânico. Pânico. Não entras em pânico. Não entras em pânico. Pânico. Não entras em pânico. Não entras em pânico. Pânico. Não entras em pânico. Não entras em pânico. Pânico. Gente, foi incrível passar essa horinha com vocês, levando esse papo do bem, aquela conversa que sempre nos acresce. E como foi bacana ter você aqui com a gente, Juliano. Você então fica à vontade para falar dos teus projetos futuros e também deixa o teu contato, tuas redes sociais, né, para a galera de Manaus, do Amazonas, enfim, para todos os ouvintes da Rádio Aleã, Senado. Fica à vontade. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, pela entrevista, Lívia, um abraço. E para qualquer pessoa que queira encontrar o nosso trabalho, podem procurar o nosso canal A Velha Capital, site velhacapital.pt. E o meu nome é Algoritmo 42. Algoritmo 42. Ele e o Elon Musk, né, que quer ser número. Ele também quer ser número. Exatamente. Bacana. Então repete, por favor. Velha Capital, o nosso grupo, Algoritmo 42, sou eu a solo. E obrigado. Não entres em pânico, gente. Não entrem em pânico, por favor. Obrigada à equipe da Rádio Aleã, meu condutor de boas músicas, operador cirúrgico do som, Charles Castro, a nossa diretora Mônica Santaella e o querido João Santana, que coordena todo esse barulho. Bom dia para você.